Você já perdeu alguma coisa importante por se distrair? Você sabia que a distração é uma coisa tão prejudicial como se você estivesse fazendo uma coisa ruim? Olha, tem uma história na Bíblia que fala sobre a distração. A pessoa tão distraída que não percebeu o que estava acontecendo com ela. No livro de Gênesis, no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 4 em diante, fala sobre a Eva, a serpente conversando com Eva. Sabe, dialogando. Sabe, o que deveria fazer, o que não deveria, mas se você fizer, vai ser assim. Eva não percebeu que animal não fala. De tão distraída que estava. E você sabe o que Eva perdeu? Eva perdeu a vida. Eva viveria para sempre se não tivesse dado atenção a uma serpente. Perdeu a vida, porque Deus disse que ela morreria. Outra história que nos deixa encabulado, né? É a história de Balaão, em Números, no capítulo 22, versículo 21 em diante. Conta a história de uma jumenta dialogando com um homem. Uma jumenta. Ora, onde Balaão estava com a sua mente? Tão distraído em ganhar dinheiro. Ele estava com tanta pressa de botar a mão no dinheiro, em alguma coisa de valor. Um homem que falava com Deus, ouvia a voz de Deus, agora estava ouvindo a voz de uma jumenta. E você sabe o que a jumenta falou para ele? A jumenta disse assim: eu sou a tua jumenta, a qual tens montado todos os dias, até hoje. Alguma vez já fiz isso contigo? Ora, deu uma lição de moral. E você sabe o que Balaão perdeu por causa dessa história? Você sabe o que ele perdeu por estar tão distraído e dar atenção a uma jumenta? Você sabe? Por dialogar com a jumenta. Você sabe o que aconteceu com ele por andar distraído? Ele perdeu a vida. Um dia, ele estava no meio de uma batalha. Alcançaram ele e ali ele morreu. O inimigo não precisa nos destruir. Basta nos distrair. O tempo que perdemos sem direção e sem propósito, vivemos distraídos. Quando nós estamos distraídos, nós não temos nenhum propósito na nossa vida. Vivemos como se qualquer pessoa, qualquer coisa pudesse nos fazer com que perdêssemos o foco. A distração pode nos custar a vida. A distração. Pedro uma vez também, ele
perdeu o foco. E o inimigo entrou nele para poder mudar o ministério de Jesus. Tentou atrapalhar. Como que acontece isso? Um homem como Pedro, um homem que nos dá tantos conselhos, nos ensina tanto, acontecer isso com ele. Sabe, nós devemos ser mais atentos. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, porque o inimigo está ao nosso redor, tentando nos derrotar. Vivemos distraídos, muitas pessoas vivem distraídas, e qualquer coisa, por um momento, perdeu uma coisa preciosa. Perdeu um momento bom. Por uma distração, você perde um voo, você perde o trem. Por uma distração, você perde o horário para uma reunião. A distração é uma coisa perigosa na nossa vida. Muitas pessoas, por andar distraído, passou por um aperto terrível. E muitas vezes teve que dormir num lugar que não tinha ninguém, porque distraiu. Se distraiu. O que você anda fazendo na sua vida? O que eu ando fazendo na minha vida? Depois de ler umas histórias dessas. Sabe? Que nós possamos, cada dia, estar atentos, com muito cuidado. Porque tem muita coisa tentando tomar o nosso lugar. Querendo tomar a nossa coroa. Cuidado. Jesus está voltando. Prepara-te. Esses últimos dias, o inimigo está trabalhando fortemente. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo nesse mundo. Que nós não viemos a deixar que ninguém tome a nossa coroa. Para que um dia nós possamos dizer assim: eu venci. Jesus mesmo disse: eu venci o mundo, você também pode vencer. Mas não distraído, perdendo o foco. Que nós possamos aprender cada dia com essas lições. Amém.